Olá, bem-vindos a mais uma apresentação de anatomia. Em este vídeo estudaremos a medula espinhal e as meninges, duas estruturas fundamentais do sistema nervoso central. A medula espinhal representa a principal via de comunicação entre o encéfalo e o resto do nosso organismo, mientras que a meninge constitui o sistema de proteção que rodeia tanto o encéfalo como a medula, proporcionando suporte técnico, proteção e um entorno adequado para o funcionamento do tecido nervioso. Segundo Rouvier e Delmas, a medula espinhal não só conduz impulsos nerviosos, sino que também atua como um importante centro integrador de los reflexos espinales esenciales para la sobrevivencia y la respuesta rápida frecuente a estímulos. Compreender la anatomía de la médula espinal y sus cubiertas es indispensable para interpretar enfermedades neurológicas, traumatismos vertebrales y procedimientos clínicos como la punción lumbar y la anestesia epidural. A medula espinhal, empezaremos entonces. La medula espinhal é uma estrutura cilíndrica de tecido nervioso e pertencente ao sistema nervoso central. Se localiza dentro do conduto vertebral e se extiende desde o foramen magno, onde continua com o bulbo raquídeo, hasta aproximadamente o nível de las vértebras L1 ou L2 em um adulto. Se recuerde também, e é importante falar, que em um recém-nascido, a medula alcança aproximadamente em nível de L3. Asciende progressivamente durante o crescimento, devido que a coluna vertebral cresce mais rapidamente que a medula. Bien, hablaremos agora sobre as funções da medula espinal. A medula espinal desempenha três funções fundamentais. Primeiro, condução de impulsos nerviosos. O que seria isso? Transporta informação sensitiva desde os receptores periféricos hacia o encéfalo e transmite ordens motoras desde o encéfalo hacia os músculos e glândulas. 2. Centro de los reflexos espinales. Permite respostas rápidas e involuntárias sem necessidade de la intervenção consciente do cérebro. Exemplo: reflexo rotuliano, aquileo, reflexo de retirada ante um estímulo doloroso, entre outros. 3. Integração segmentária. Bem, cada segmento medular controla determinadas regiões do corpo mediante a distribuição de los nervos espinales. Os segmentos medulares. Aunque anatomicamente a medula é uma estrutura contínua, funcionalmente está dividida em 31 segmentos, de los quais emergem um par de nervios espinales. Estes segmentos são 8 cervicales, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e uma coxígena. Cada segmento recebe uma informação sensitiva e envia fibras motoras a uma região específica do organismo. Há uma situação também sobre o engrossamento da medula. A medula apresenta duas dilatações importantes. O engrossamento cervical, que se localiza aproximadamente entre C4 e T1, que dá origem ao plexo braquial, responsável de inervação do membro superior, e o engrossamento lumbar, que se encontra entre T11 e L1, que dá origem ao plexo lumbar e plexo sacral. É encarregado da inervação do membro inferior. A medula termina formando um cono medular. Desde o descimento, uma prolongação fibrosa denominada filum terminale,
que fija a medula ao cóccix e contribui à sua estabilidade dentro do conduto vertebral. E devido a que as raízes nerviosas lumbares e sacra devem recorrer uma larga distância antes de sair por seus respectivos forames intervertebrales. Forma uma estrutura conhecida como cauda equina ou cola de cavalo, denominada assim por um aspecto característico. Em la superfície da medula se observa algumas estruturas como fissura média anterior, surco médio posterior, surcos laterais e surcos laterais posteriores. Por los surcos laterales posteriores ingresan las raíces sensitivas y mientras que por los laterales anteriores emergen las raíces motoras. Raízes espinales, cada nervo espinal se forma por la união de duas raízes. Raiz posterior ou dorsal é sensitiva e transporta informação desde a periferia hacia a medula e apresenta gânglio espinal onde se localizam os corpos neurais sensitivos. Há também uma outra raiz que é chamada de raiz anterior ou ventral. Esta é motora, transporta impulsos desde a medula hacia músculos e glândulas, e a união de ambas raízes forma nervo espinal misto. A anatomia interna da medula é corte transversal, se distingue em duas regiões principais, substância gris e substância branca. A substância gris tem forma de mariposa ou de la letra H. Está formada principalmente por corpos neuronales. Se divide em asta anterior, que contém neuronas motoras que inervam os músculos esqueléticos, e asta posterior, que recebem a informação sensitiva procedente da periferia. Asta lateral está presente principalmente entre T1 e L2. Contém neuronas do sistema nervoso simpático. A substância branca rodeia a substância gris, está formada por axônes mielinizados organizados em fascículos ou tractos. E estes se dividem em cordão anterior, lateral e posterior. Os tratos podem ser ascendentes, que conduzem informação sensitiva ao encéfalo, descendentes, que levam ordens motoras hacia a periferia. É importante falar também que há algumas vias principais medulares, que são as vias ascendentes. As vias ascendentes transportam dolor, temperatura, tacto, vibração e propriocepção. Exemplo: fascículos de Grácio e cuneiformes, tracto espinotalâmico, entre outras. As vias descendentes transmitem ordens motoras. A mais importante é o tracto corto-espinal ou piramidal, encargado de movimento voluntário fino. Bem, empezaremos agora a falar sobre as meninges. As meninges são 3 membranas do tecido conectivo que envolve e protege o sistema nervioso central. Se denomina em dura madre, aracnoide e pia madre. Dura madre é a capa mais externa, grossa e resistente. Em la medula espinal está separada do hueso por um espaço epidural que contém grasa e plexo venoso vertebral interno. Este espaço é de grande importância porque constitui o sítio de onde administra a anestesia epidural. Bem, aracnoides é uma membrana delgada e avascular situada imediatamente por debaixo da dura madre. Entre a dura madre e a aracnoide existe um espaço potencial denominado espaço subdural. Por debaixo da aracnoide se encontra o espaço subaracnoide, lleno de líquido céfalo-raquídeo. Depois temos a pia madre. Esta é a membrana mais interna
e se encuentra íntimamente adherida a la superficie de la médula espinhal. Emite prolongaciones denominadas ligamentos denticulados que fixam la medula a la dura madre e contribuem a sua estabilidade. Líquido cefalorraquídeo. O líquido cefalorraquídeo, ou LCR, é um líquido transparente produzido principalmente por los plexos coroides de ventrículos cerebrales. Circula pelos ventrículos, o espaço subaracnoideo e o canal central da medula espinal. Suas funções principais são amortiguar impactos, diminuir o peso efetivo do encéfalo, transportar nutrientes, eliminar produtos de desecho e manter um ambiente químico estável para as neuronas. Há algumas situações, algumas vezes, que há necessidade de fazer uma punção lombar. E a punção lombar é um procedimento clínico muito utilizado para obter uma muestra de líquido cefalorraquídeo ou administrar medicamentos. Se realiza generalmente entre os espaços de L3 e L4 ou L4 e L5 por debaixo do cono medular para diminuir o risco de lesão da medula espinal. É uma região solo. En esta região solo se encontram as raízes de la caudequina que pueden desplazar-se durante o procedimento. Há alguns reflexos e esses reflexos são respostas automáticas rápidas e involuntárias. Em arco, reflexo está formado por receptor, neurona sensitiva, centro integrador em la medula, neurona motora, órgano e efector. Exemplo: reflexo rotuliano, aquileu, bicipital, tricipital, entre outros. Aqui há uma importância clínica porque o estudo da medula espinhal e as meninges permitem compreender neuronas e algumas enfermidades neurológicas. Entre as mais importantes podemos destacar a lesão medular traumática, hérnia discal com compressão radicular, meningites, esclerose múltiple, síndrome de la caudequina, hematoma epidural, entre outros. Em conhecimento desta estrutura também é essencial para a interpretação de estudo de imagem como a ressonância magnética e para procedimentos como a anestesia epidural e a punção lombar. Bem, e em conclusão, a medula espinal constitui o principal centro de condução e integração entre o encéfalo e o resto do corpo. E sua organização segmentaria a disposição da substância gris e branca e a presença de vias ascendentes e descendentes que permitem coordenar a sensibilidade e o movimento e os reflexos. Por sua parte, as meninges e o líquido cefalorraquídeo proporcionam proteção mecânica, suporte estrutural em um ambiente fisiológico adequado para o funcionamento do sistema nervoso central. O conhecimento detalhado desta estrutura representa uma base fundamental para a neurologia, a neurocirurgia e a anestesiologia, a traumatologia e a prática clínica em geral. Sim, isso seria tudo. Quedamos por aqui e nos vemos em outro vídeo. Tchau, tchau!